Aproveitando isso, já que a gente trouxe para esse lado agora, você acha que existe limite para a liberdade de expressão de alguma forma? Eu acho que assim, a liberdade sempre tem que vir com responsabilidade e todo o seu ato e todo o seu posicionamento tem uma consequência. Então você tem que ser muito responsável. Eu sou contra defender, por exemplo, a existência de um partido nazista no Brasil, entendeu? Sim, obviamente, né? A gente tá num podcast. Não tem nem como. A gente aproveita e já... nem como. Entendeu? Então, assim, tem que ter responsabilidade. Aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, influencia as pessoas e, de alguma maneira, molda o comportamento das pessoas. Claro que não tô dizendo que aquilo que eu faço as pessoas vão seguir, mas... gera, da mesma forma como o exemplo que eu dou economizando recursos, de alguma maneira tem um efeito multiplicador disperso na realidade das outras pessoas, dos outros parlamentares e das pessoas ligadas à política e por aí vai. Também aquilo que eu defendo, aquilo que eu ouço, assim, tudo isso tem consequências e a gente tem que ser muito responsável nisso. Eu acho assim, o discurso nazista é algo que é tipificado. Que realmente já tá, é igual você cometer uma difamação, por exemplo. Isso é algo que já é do Código Penal. Eu não estou falando diretamente disso, especificamente. Eu acho a liberdade de expressão de uma maneira mais ampla. Por exemplo, porque assim, vamos ser bem claros aqui. Sem polêmica, disclosure total, né? Daniel Silveira falou um monte de merda. Mas assim, ele tem prerrogativas que são constitucionais, teve várias coisas que e que foi encarado... Sobre o caso dele, eu não me aprofundei, eu não vi, então, tipo assim, eu não consigo opinar. Porque eu realmente não parei pra olhar isso, porque se eu ficar parando pra olhar todas essas coisas, tipo assim, eu fico maluco, eu não consegui olhar. Então, assim, obviamente, é um caso específico que eu deveria ter feito uma lição de casa maior até, de ter olhado mais a fundo se não teve, e buscar um entendimento jurídico, inclusive, pra ver se, tipo, realmente tem algo que a impressão que dá é que seja realmente um exagero. Sei lá, por exemplo, então o Arthur Duval, por exemplo. Assim, falou um monte de merda. Mas acho mais complexa essa questão. Mais complexa, tem um monte de coisa envolvida. Mas assim, são palavras ofensivas, tudo. E ele tá sofrendo uma sanção bizarra. Que a gente... alguma punição tem que ter pela Concordo. responsabilidade que ele tem sobre como deputado, né? Como deputado e como influenciador também, assim, obviamente como deputado no caso aqui, mas enfim, e apesar de a gente ser amigo e tudo, né? É realmente uma situação muito difícil e até nesse caso específico eu busquei aconselhar ele em diversas formas. Falei, cara, assim, era muito melhor ele ter renunciado antes. Sim. E foi uma coisa que eu falei muitas vezes com ele. Agora tá numa situação, um imbróglio enorme, assim, que pode prejudicar uma liderança política que pode ter um potencial enorme de crescer e defender boas ideias e ter um papel combativo na política, que também é um escopo importante, né? Sim. Não, eu não quero... Mas muito meu mas perfil, refazendo, né? Mas... a pergunta do Regis mas será que é o Estado o mediador da limitação da liberdade de expressão? Essa é uma outra questão. Você poderia colocar de uma forma? Por favor. A maneira como as pessoas resolveram tomar as grandes decisões da sociedade geralmente tem sido via Estado, né? Não à toa tem representantes eleitos e por aí vai. O que eu acho é que será que é só escopo também do Estado? Talvez não, né? Talvez, por exemplo, eu acho que é muito interessante a reação que teve a guerra da Rússia, né, da Ucrânia, né? Poxa, a reação do setor privado foi bem pesada, isso se sobrepôs e, enfim, teve uma atuação significativa que foi muito além da atuação do Estado, né? E, enfim, então... O poder das democracias liberais, né? Como sancionar economicamente através de entender que democraticamente aquilo está errado e você fazer uma pressão econômica para tentar ter um certo sucesso. Porque o Estado ele tem uma atuação limitada sobre isso. Porque se você começa a fazer sanção para todo mundo e para todos, e para toda hora, você cria um mercado paralelo de sancionados, né, de pessoas, de países que estão bloqueados economicamente, que começam a se fazer negócio entre si e se desenvolver economicamente no mercado paralelo, que é mais ou menos o que acontece com várias economias, já por isso até que o efeito de sanções econômicas tem caído ao longo do tempo, né? Porque várias são feitas e eles encontram meios alternativos de buscar as receitas que precisam e entrar no comércio internacional e por aí vai. Cara, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma questão interessante, a meu ver, que é o seguinte.
Quando não é o Estado que atua dessa forma, como você bem falou, só o McDonald's foram 800 lojas em toda a Rússia que fecharam as portas. Pensa quantos empregos diretos e indiretos isso implica na economia. Ao mesmo tempo, isso está muito correndo em paralelo à ideia da política do cancelamento. Posso dizer que a Rússia é o primeiro Estado moderno a ser cancelado pela opinião pública. Primeiro, vão vir outros, mas é o primeiro que foi cancelado pela opinião pública. Não estou tirando o motivo, não estou nem entrando no mérito do porquê, mas quando sai a BMW, sai a Audi, sai o Burger King, sai o McDonald's, sai a Hermès, sai a Louis Vuitton, vai saindo as grandes marcas que, by the way, o russo oligarca ama isso tudo. Então foi uma política de cancelamento que corre em paralelo ao que acontece hoje, porque é engraçado que a contrapartida à ideia de liberdade de opinião hoje é o cancelamento da opinião pública, que é um outro problema moderno. Quer dizer, a gente tem a ideia de existe o direito à opinião pública, mas você pode ser cancelado abruptamente. Opa, não é bom. Foi bom, ficou no celular aqui. Imagina. Aqui é live. Aqui é live. Pode pegar. O cara caiu o celular, o cara ficou aqui, ó, com o celular. Caiu o celular, mano. Perdi o celular. Sorte que o corintiano tá aqui, ó, não chega nem perto. Né? Fala aí, camarada. É tudo informal, nós estamos tomando cerveja aqui. Você tá tomando água? Tô tomando água. Não há dúvida, tomando água. Não estamos cerveja, tomando cerveja, mas daqui a pouquinho. Isso. Será muito bem-vindo. Um simpósio, não simpósio, enfim. Então, eu acho curioso porque o contraponto da liberdade de opinião, quando não é o Estado, que é bom não ser o Estado, porque quando é o Estado é censura, quando o Estado bate na sua porta de cara, quando não deixa o Chico Buarque colocar a canção que ele queria, isso é censura pesada. Vai lá um censor te ver, você pode. Quando não é o Estado, é a opinião pública. Mas nós vivemos hoje em tempos de cancelamento, que é muito complicado do ponto de vista de exercício de opinião pública. Sim. Como é que um liberal pode sobreviver? Eu não sei se assim a questão é liberal sobreviver. Para mim, o que eu acho que está acontecendo no mundo é a aprendizagem sobre como lidar com informações, né? Porque a gente nunca teve um fluxo de informação tão grande, isso é uma novidade, isso é desproporcional e é muito rápido. Há 10 anos atrás a gente não tinha, tipo, a gente estava na Orkut, assim, há 15 anos atrás e tal. Só para complementar, nas comunidades. A gente teve um episódio de dados que a gente falou com o Bruno Brambila. Opa, e a gente lembro falou desse, que nos últimos 20 anos a digitalização foi de 20% dos dados para 99% dos dados. E a cada 3 anos triplica a quantidade de dados que está rolando no mundo digital. Exato. Então, esse é um negócio absurdo. Por exemplo, hoje a minha mãe, que começou a trabalhar aos 7 anos de idade como diarista, trabalhou a vida inteira como diarista e tudo mais e tal, recebe mensagens diariamente, sabe? Tipo, informação, volumes enormes de informação todos os dias no celular dela, e ela tem que, de alguma maneira, lidar com aquilo, mesmo nunca ter sido preparada na vida dela para aquilo. E aí, o que acontece meio que no mundo é isso. Por exemplo, eu tenho convicção que grande parte das críticas que eu recebo, graças a Deus não são muitas e tal, mas sempre vem, mas grande parte das críticas mais agressivas que eu recebo nunca aconteceriam se a gente estivesse frente a frente. Porque as pessoas não têm elas ainda não conseguem administrar bem o fato de que você digitar algo para outra pessoa, a outra pessoa vai ver e vai assimilar aquela mensagem. E então, assim, quanto mais intermediários tem entre uma pessoa e outra, mais elas sentem que tem desresponsabilização sobre aquilo.